dia, meu querido. Mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Em breve, o nome do programa vai mudar. Vamos passar o nome para Tempo de Atitude, associando com o nome da igreja. E queremos que mais que uma associação, que isso seja uma palavra profética na sua vida. Queremos que você tenha criatividade, motivação, ímpeto, força para ter a atitude necessária à sua felicidade. Deus faz por nós, mas nós também temos a força de Deus para fazer por nós. E quando fazemos pelo próximo, estamos fazendo por nós, porque o maior prazer do que fazer por nós é ver o resultado da nossa vida na vida de alguém. Que Deus te abençoe muito. O programa de hoje está recheado de bênçãos. Temos a agenda da igreja, temos uma linda canção do nosso CD. Você sabe, nosso CD está maravilhoso, 14 canções excepcionais. Muita gente conhece a canção Nada Temerei. Nada temerei. É a música tema. Mas, meu querido, são 14 músicas excepcionais. Você pode adquirir o CD ou pode adquirir no iTunes. Pode baixar no iTunes. Inclusive no iTunes tem também uma mensagem minha com o título Nada Temerei. Foi a mensagem que eu preguei no lançamento do nosso CD. Bem, teremos então essa canção e depois teremos a mensagem de Deus para a sua vida, falando sobre o poder e as virtudes do Espírito Santo. Mas para terminar, nós teremos no nosso programa de hoje uma palavra direta sobre o seguinte tema: impeachment ou em pizza? Impeachment ou em pizza? Pastor, já vai falar do partido A ou B? Não vou falar disso não. Fica ligado aí, acho que a palavra vai falar com você. Não sai daí. Eu sei que o meu Deus me ama e Ele tem um plano para mim. E esse plano é muito grande, é muito mais do que eu já sonhei. Quero ouvir você! Eu sei que o meu Deus me ama e Ele tem um plano para mim. E esse plano é muito grande, é muito mais do que eu já sonhei. Tenho atitude para conquistar, olho pra frente e eu não vou parar. Isso é o quê? Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Tira o pé do chão! Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Em vez de pranto, vestes de louvor. Eu vou saltando e dançando com... Eu vou saltando. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Em vez de pranto, vestes de louvor. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Eu vou celebrar. André Leono! Deus me ama e Ele tem um plano para mim. E esse plano é muito grande, é muito mais do que eu já sonhei. Tenho atitude para conquistar, olho pra frente e eu não vou parar. Isso é apenas o começo, isso é apenas o começo. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Eu vou celebrar. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Em vez de pranto, veste de louvor. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Eu vou celebrar. Bem, querido, fique agora com a mensagem de Deus para a sua vida. Prepare o seu coração, faça uma oração. Diga assim: Deus, fala comigo. Ele vai falar. Então, Pedro viu um pessoal
em volta de uma fogueira. Ele foi se esquentar. E quando ele chegou perto da fogueira para se esquentar, uma mulher falou para ele assim: ué, o senhor não é um dos seguidores dele? Qual foi a resposta dele? É ruim, hein? É ruim. Eu? Não sei quem é não, está maluca? Passou um tempinho, vem alguém e fala assim: epa, seu jeito de falar é igual o dele. Você é um dos dele, você é seguidor de Jesus. Ele falou: gente, como vocês são sem noção, eu estou com problema de garganta. Que falei nada, vocês falam de bobagem. Vem uma terceira pessoa e fala assim: rapaz, você estava com ele, tenho quase certeza, eu te vi passando com ele. E Pedro pela terceira vez nega Jesus e diz assim: aqui ó, eu nunca vi mais gordo. Só que tem um detalhe: quando Pedro disse isso, aconteceu algo que Jesus tinha profetizado dias antes, quando ele disse para Pedro: Pedro, você está comigo mesmo? E Pedro falou: Senhor, se todo mundo te abandonar, eu vou estar contigo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando Pedro negou pela terceira vez, o galo... É um galo doente. É um galo doente. Meu irmão, quando o galo doente cantou, acontece uma cena muito forte. Sabe o que aconteceu? Se você lá em Mateus 26, você vai ver que quando ele acabou de trair Jesus, de negar Jesus, o galo cantou, ele lembra do que Jesus disse e ele olha para Jesus. Jesus está sendo julgado e Jesus olha para Pedro e o olhar dele se cruza. E Pedro vê a besteira que fez. Esse cara que negou a Jesus, esse camarada que não foi de confiança, agora, quando eles estão no Pentecostes, no meio de 12 apóstolos, de vários discípulos, ele assume a autoridade. Ele fala: comigo agora, eu vou falar, eu vou dizer, eu tenho algo a fazer. Sabe por quê? Porque um dia, depois que Jesus ressuscitou, alguém vai ao túmulo, né? 3 mulheres vão ao túmulo, e quando chega no túmulo, Jesus não está lá. Elas voltam correndo e falam: gente, Jesus sumiu. Quem é o primeiro que chega lá na corrida? Campeão, velocista. Quem foi? Pedro. Cadê ele? Meu Deus, ele não está aqui mesmo não, mas cadê ele? Pedro sabe que foi com uma dívida com Jesus. Jesus finalmente aparece aos discípulos, e Pedro está ali tratando Jesus muito bem, e Pedro não quer tocar nesse assunto. Deixa passar. E Jesus aparece de novo, e Pedro está ali, e Pedro não fala nada. Oh, Jesus maravilhoso, que bom. Até que um dia, há uma pesca maravilhosa, e Jesus está na beirada do mar da Galileia, e quando Pedro chega na areia, tem uma coisa na areia que vai chamar a atenção dele. Sabe o que é? Uma fogueira para assar o peixe. Quando Pedro chega na areia, vê a fogueira, a lembrança dele vai lá no dia da traição. Jesus vira para ele e fala: Pedro, quero falar contigo. Ele fala: Jesus, discipulado depois, por favor. Fala: não, Pedro, é agora, nós vamos começar agora. Jesus, vamos comer primeiro, depois, quem sabe, a gente fala outro dia. Não, é agora. Eu só quero te fazer uma pergunta. Pois não, Jesus. E Jesus fala para ele assim: Pedro, você me ama? Muito sem graça, ele fala: o senhor sabe que eu te amo. Jesus fala assim: olha para mim, Pedro. Vou te perguntar pela segunda vez: Pedro,
você me ama? Jesus, pô, caramba, eu te amo, te amo. Pedro, olha dentro do meu olho. A fogueira está ali, como no dia da negação. Agora Jesus quer um olhar, olho no olho, como no dia da negação. Olha para mim, Pedro. Você me ama? Pedro vai dizer: Senhor, pisei na bola, foi mal. Não queria que fosse assim. Já fiz. Mas por favor, não duvida disso não. Apesar da minha pisada na bola, eu te amo. Jesus vira para ele e fala uma coisa muito linda: cuida do meu rebanho então. Eu acredito em você. Apacenta as minhas ovelhas. A coisa mais importante que eu tenho, Pedro, são as ovelhas. Cuida delas para mim, Pedro. A confiança está restabelecida, a comunhão está restabelecida. Então, no dia de Pentecostes, é a primeira oportunidade que Pedro tem de falar: aqui ó, fui restaurado, Ele me perdoou, Ele está comigo, a gente se reconciliou. Ninguém vai falar: não, sou eu. Ele falou em voz alta. Se alguém fosse falar primeiro, ele abafava. E na vida de Pedro, eu vejo 4 situações que revelam a evidência do domínio do Espírito Santo na vida de um homem. Primeiro, a voluntariedade para as coisas de Deus. No versículo 14, nós vemos que estavam ali 12 apóstolos, vários discípulos, mas quando o Espírito Santo foi derramado, começou aquele negócio de gente falar em língua, e começou a estrangeiro ali ser tocado por Deus. Pedro fala: é comigo, deixa eu tentar, deixa eu acontecer, deixa eu romper, deixa eu me manifestar, eu quero falar. Ele fala em voz alta, ele se dispôs a ser o instrumento de Deus e pregar o primeiro sermão do Pentecoste. Eu me lembro quando eu estava fazendo uma viagem para a Itália, e tinha um grupo de pastores, de líderes, e receberam a gente, tudo gratuito, numa casa, numa família muito rica, um lugar muito bonito, e aquele ambiente, e aqueles almoços italianos, né? Serve uma coisa, você pensa que já é comida, aí você cai para dentro, aí daqui a pouco serve outra coisa. Eu falei: meu pai, aí você cai para dentro, fala, agora você, aí ele vem e traz outro negócio. São fases, né? São etapas. E ali naquela casa, né? Tudo 0800, mais gostoso ainda, não é? Gostou demais, gente. Então a gente ali naquele lugar ali e tal, e a gente está conversando na mesa, lá pelas tantas, uma mulher rica, uma mulher que tem uma estrutura de vida tremenda. Ela olha para aquele grupo de gente muito mais simples que ela, com muito menos dinheiro do que ela vira para a gente e fala assim: o que vocês têm que eu e minha família não temos? O que vocês têm que eu e minha família não temos? Irmão, baixou o espírito de Pedro. Eu falei: é comigo. É comigo. E eu comecei a falar em português, e uma pessoa traduzia para eles sobre as maravilhas de Deus, o que era conversão. Lá pelas tantas, o pastor Carlos Elias, da primeira igreja batista de Campo Grande, meu amigo, homem de Deus, falou assim: Josué, vai no inglês. Irmãos, comecei a pregar para aquela família em inglês. Eu vou te falar uma coisa: eu nunca vi a minha língua desenrolar daquele jeito. Irmão, o inglês taquara rachada, foi fluindo, parecia que eu estava assim,
na minha língua nativa, e eu fui falando do arrependimento que o homem tem que ter, porque o homem é muito independente, ele confia na sua riqueza, ele confia no seu talento, ele confia nos seus diplomas, ele não entende que existe um Deus, que sem esse Deus ele nunca será feliz, ele pode conquistar tudo nessa vida, mas não terá a paz total no seu coração, porque só Jesus pode dar essa paz. Jesus é o Filho de Deus, ele não é apenas alguém num crucifixo, ele vive está, ele morreu por eles têm que se converter, e fui falando, e o inglês fluindo. Enquanto eu falava, ele chorava. Os pastores orando, claro, né? Senhor, segura esse inglesinho aí. No final eu falei assim, mas não adianta gostar do que eu estou falando, não. Tem que se arrepender dos pecados e convidar Jesus para ser Senhor da vida. E quando faz isso de coração, muda de vida. Todos eles aceitaram Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque alguém se aventurou. Porque alguém se dispôs. Essa experiência, eu não posso jogar fora. Agora é claro, se eu não tivesse o apoio dos pastores, a oração deles, a intercessão deles, tinha dado tudo errado, óbvio. Mas eu me permiti ser usado naquele momento. Querido, se você não se deixar ser usado, se você não se permitir, você não vai experimentar muita coisa que Deus quer que você experimente. Você não vai viver muita coisa que Deus quer que você viva. Se você não se dispuser a falar, eu vou tentar, você nunca vai saber que você é capaz, sim. E muito capaz, e muito melhor do que esse pastor que está falando, e muito melhor que muito pastor que você conhece, e muito melhor que muitas pessoas que você admira. Você tem que ter voluntariedade, se dispor. Eu não estou agindo na igreja ainda, que eu cheguei agora. Irmão, essa igreja não tem dono de trabalho não. Cai matando, procura um ministério, cai matando. Chega junto. Eu não vou me envolver porque eu não sei se eu devo, porque eu me machuquei na outra igreja. Aqui, querido, quando você chegar diante de Jesus, você não vai poder dar desculpa esfarrapada, porque você se machucou na outra igreja, você teve outro problema, mas é o seguinte também, Ele também te abençoou na outra igreja, Ele também ministrou sobre a sua vida, você está aqui numa nova fase. Então, vire a página, em nome de Jesus. Segundo lugar, uma pessoa que tem domínio do Espírito, sua ousadia por Deus não considera sequer a morte. Sua ousadia por Deus não considera sequer a morte. Como assim, pastor? Gente, o Pedro pregou um sermão para morrer. O cara vira no versículo 23... e fala o seguinte para eles, olha aí na sua Bíblia, 23, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele chama todo mundo de assassino. Depois, no versículo 24, ele diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, ele diz que vocês mataram, vocês são assassinos, mas ele ressuscitou. Irmão, a festa é religiosa de Pentecostes, os religiosos estão por ali, os líderes estão por ali, os caras que mataram Jesus estão por ali, e agora está sendo dito que ele ressuscitou, ele está vivo, ou seja, ignore esses caras, fiquem com Jesus. Larguem essa liderança religiosa que não viu em Jesus o Filho de Deus, vivam para Jesus, busquem a Jesus. Ele quer morrer, o Pedro. Agora dá uma olhada no versículo 25, ele vai dizer assim, a respeito dele, disse Davi. Ele está conectando Jesus com Davi. Quem foi Davi? O maior rei da história de Israel. A profecia de que viria o Messias é a partir da linhagem de... Ele começa a conectar. Agora dá uma olhada no versículo 31. Ele vai dizer assim,
prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. A ressurreição do Cristo. Ele disse que Jesus ressuscitou. Agora ele fala que quem ressuscitou foi o... O que quer dizer Cristo? O ungido de Deus. O Messias. O Messias. O que o povo de Israel mais esperava era um Messias, um líder religioso que viesse e conduzisse o povo de Israel para superar os romanos e sair do jugo romano. Ele fala assim, aqui esse que vocês mataram é o Messias que vocês tanto esperam, só que ele não veio para libertar do jugo romano, ele veio para libertar do jugo do pecado. Ele não veio para dar uma nova Israel, ele veio para dar a nova Jerusalém, o céu, a vida eterna. Meus amados irmãos, ele está desconstruindo o pensamento religioso da época, diante dos poderosos, diante dos religiosos. Ele está pedindo para morrer, mas ele não quer nem saber. Ele larga o dedo, ele larga a garganta, é metralhadora do céu. Meus amados irmãos, olha agora o versículo 36, ele vai dizer assim, no 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui se alguém está com dúvida, deixa eu ser claro, o Jesus que vocês mataram, ressuscitou, e Deus o fez Senhor e o Messias, é Ele o Messias. Tudo leva a crer que Pedro está pedindo a morte, mas ele não está nem aí, ele toma a palavra e ele prega o evangelho da verdade. Jim Elliot, um jovem que decidiu pregar o evangelho entre os quichuas no Equador. Ele convence mais 2 amigos, depois mais um se une a eles, um piloto, e eles começam a pregar para os quichuas, até que eles ficam sabendo de uma tribo chamada Auca, na Amazônia equatoriana. Jim Elliot é um jovem apaixonado por Deus, e ele não quer que um povo selvagem morra sem conhecer o amor de Deus. Aquele grupo indígena era muito rebelde, era muito selvagem, muito violento. Então eles traçam uma estratégia para se aproximar. Eles vêm com um avião, e eles jogam mantimento, e eles jogam presentes, e eles jogam coisas, e eles jogam também a foto deles, dos missionários, de forma que os índios comecem a ver os presentes e ver as fotos, e associar que quem manda o presente é aquela pessoa da foto. Eles vão fazendo isso, um dia eles vão sobrevoar, já tinham tido contato já com um desses indígenas, e tinha sido bom o primeiro contato com um deles, estava sozinho na floresta. Um dia, eles vão com o avião, e quando eles vão com o avião, sobrevoando aquela tribo, eles percebem que um grupo de 30 índios está indo em direção ao acampamento deles. Eles fizeram um acampamento junto ao rio, a uma distância do acampamento dos Aucas, e eles deixaram suas mulheres lá na base missionária, aonde eles começaram o trabalho. Eles vêm com o avião, aterrissam e avisam os outros. Os índios estão vindo na nossa direção, o que faremos? Alguém diz, nós vamos usar armas. Um deles diz, não podemos usar armas, porque eles ainda não têm Jesus. Nós já temos. Os índios chegam e com lanças e machados destroçam os 4. Um corpo não é achado, mas os outros são achados totalmente feridos e dilacerados. Eles tinham comunicado às suas esposas que o contato com os índios ia acontecer, porque os índios estavam vindo numa tropa de 30 em direção a eles. As mulheres são desesperadas, fazem contato com o exército equatoriano. O exército vai até lá, quando chega lá encontra os corpos.
Imagina que é o seu marido, apaixonado por almas selvagens, dando a vida por eles, e ele morreu. O que você faria, irmã? Aquelas mulheres sentam ao redor de Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, e elas tomam uma decisão: essa obra não pode parar. O sangue dos nossos maridos não foi derramado em vão. Elas continuam a aproximação, se aproximam da tribo indígena, evangelizam aquela tribo indígena. Um tempo depois, o homem que matou Jim Elliot se torna o primeiro pastor indígena daquela tribo e batiza a fim de Jim Elliot. Paixão, amor, ousadia. Aquela mulher tinha tudo para falar assim: eu vou embora. Loucura do Jim, eu falei para ele para não vir para essa terra de ninguém. A gente estava nos Estados Unidos numa boa, comendo do bom e do melhor, vivendo num lugar legal. A gente veio para cá para salvar esse povo, deixa esse povo morrer para o inferno, dane-se eles. Mas ao contrário, a ousadia toma aquela mulher viúva e ela fala: meu marido morreu em vão não. O mundo vai saber que essa tribo é de Jesus, porque o sangue do meu marido vai regar a semente do evangelho nesse lugar. Amados irmãos, versículo 37 diz que a ousadia de Pedro levou os caras a ficarem, ao invés de ficar com raiva querendo matar Pedro, a ficar incomodados, falando: o que ele tem que fazer? Pedro falou: se arrependam. Se arrependam. Os caras, a gente se arrepende. O pior sermão, cara, o mais duro, o mais dolorido. Os caras: eu quero. E naquele dia 3.000 vidas foram batizadas. Quem pode dar uma glória a Deus? Mas tem uma terceira característica de alguém que é dominado pelo Espírito Santo. A pessoa dominada pelo Espírito Santo, pela Bíblia entende o seu presente, e pelas promessas da Bíblia direciona o seu futuro. Repete comigo: pela Bíblia entende o seu presente, e pelas promessas da Bíblia direciona o seu futuro. Olha o que acontece no versículo 16. Quando Pedro toma a palavra, ele vai dizer assim: opa, tem ninguém bêbado aqui não, falando outra língua porque está bêbado não. Deixa eu falar para vocês, versículo 16: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele faz uma análise do seu momento em função da Bíblia. Ele quer saber o que a Bíblia diz sobre o seu momento, e ele lembra da profecia do profeta Joel, que explica o que está acontecendo, porque estava todo mundo em êxtase, todo mundo alucinado. Caramba, o que é isso? Que gozo, que alegria, que paz, que presença manifesta de Deus, e todo mundo falando em língua, as pessoas se convertendo. Que mover é esse? Ele fala aqui, profecia de Joel, de que o Espírito seria derramado. Ele entende o seu momento. Alguém que é dominado pelo Espírito Santo, ele procura na Bíblia todo dia o alimento para aquele dia, a lição daquele dia, a visão para aquele dia, a postura para aquele dia, o pensamento para aquele dia, a resposta para aquele dia. Ele entende o seu momento à luz da palavra, porque a palavra é viva. Você pode ler um texto ou outro, seja lá onde você venha a ler, se você está em Espírito, dominado pelo Espírito, o Espírito te revela o teu dia. Mas ele não para aí. Entendi o meu momento. Mas o que dizia a profecia? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Repita: todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Olha aí teu filho aí, irmão. Os jovens terão visões. Jovens que vencem, jovens que sonham em ser juízes, sonham em ser desembargadores, promotores, sonham em ser empresários bem-sucedidos, jovens que sonham em mudar o curso dessa cidade, dessa história, dessa bandalha que acontece da nação. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias,
e eles profetizarão, e mostrarei as maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Pedro ouve e entende o momento, mas ele pega a profecia, a promessa, e ele direciona o seu futuro. Ele fala: opa, derramarei do meu espírito, e vocês terão visões e sonhos. Pedro, a partir desse momento, fala: é comigo mesmo, eu vou ter a visão, eu vou ter o direcionamento, eu vou provar de Deus, eu vou andar com Deus, eu vou ter a direção do Senhor para a minha vida. Ele está comigo, a profecia se cumpriu, o Espírito de Deus está comigo. Olha como é que diz Romanos 8,37, irmãos: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É promessa, promessa que nem nudez, nem frio. Está com nudez, vai vir uma roupa. Eu estou com frio, Deus vai mandar uma coberta. Mas se não tiver coberta, ainda assim o amor de Deus está com você. Mas eu estava com dificuldade, está com dificuldade, mas nem por isso duvide, o amor de Deus está com você. Mas o meu casamento está assim, mas meu filho está assado, mas meu trabalho está assim, mas minha mãe está doente. Não duvide, ainda assim, diz o texto: nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está na palavra. A Bíblia diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A Bíblia diz que você estará à sombra do Onipotente e descansará. A Bíblia diz que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, ou seja, vencedor é aquele que tem uma vitória. Vitória é vencedor. Mais que vencedor é quem sabe gozar o sabor da vitória, é quem sabe dividir o sabor da vitória, é quem sabe se preparar para a próxima vitória, é aquele que recebe além da vitória. Ele é mais que vencedor, ele não é só vencedor, é a promessa de Deus para a tua vida. Você vive assim, irmão? Você vive assim? Mas quero terminar dizendo a última característica de uma pessoa que tem o domínio do Espírito Santo: ele crê e se aventura no sobrenatural. Olha o versículo 22, vai dizer assim Pedro: israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A base da fala de Pedro é: eu estou falando de um Cristo que vocês tentaram impedir as maravilhas dele, não deu certo, ele ressuscitou. Ele fazia maravilhas, sinais, prodígios, ele fazia coisas estupendas, vocês tentaram freá-lo, matá-lo, mas não deu certo. Ele ressuscitou, ele continua vivo. As maravilhas, os milagres, os prodígios dele estão disponíveis para a minha vida, ninguém me para, é o que Pedro está dizendo. Irmão, na vida do cristão cheio do Espírito Santo, até o que parece dar errado deu certo. O que parece dar errado deu certo? Por exemplo, prenderam Paulo, não prendeu? Não prenderam? Prenderam, mas foi na prisão que ele escreveu um monte de carta que abençoa a gente até hoje. O diabo está chateado até hoje de ter prendido Paulo. Se ferrou. Prendeu Paulo. Eu vou ficar aqui e vou escrever carta. Escreveu essas cartas dominadas pela influência do Espírito Santo que nos abençoa e enche a nossa alma até hoje.
Na vida do cristão, até o que dá errado é para Deus nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos fazer empreender, nos fazer acontecer, nos fazer com que abramos a visão, enxerguemos algo maior. Se você é dominado pelo Espírito Santo, você tem que se aventurar no sobrenatural. Se aventurar. Pedro está dizendo aqui, estou pregando a palavra que Jesus fez maravilha, maravilha, maravilha. Mataram, mas ele ressuscitou. Essa é a maior das maravilhas. Ele veio com mais fome ainda de fazer maravilha. Ele veio com mais força ainda. Quero te contar uma história para terminar essa mensagem. Existia um jovem que aos 10 anos perdeu o pai. Aos 14 anos perdeu a mãe. Esse órfão aos 20 anos se converteu. O nome dele é David Brainerd. Pensa num jovem que decidiu viver o sobrenatural e se aventurar no sobrenatural. O costume de David Brainerd era ir para a floresta para buscar a Deus e orar. Ele fez um diário onde ele escrevia suas experiências com Deus. E ali é um relato de momentos em que ele suava no meio da floresta, tamanha glória de Deus na vida dele, ele buscando Deus e orando, intercedendo, dizendo: Deus, usa a minha vida, Deus, muda a minha história. Pensa num homem focado em viver o sobrenatural e experimentar a presença de Deus. David Brainerd, com 20 anos, se converte e ele quer ser instrumento de Deus. Deus coloca no coração dele de ser missionário entre os Peles Vermelhas. Ele está indo em direção aos índios, e de repente ele para no meio da floresta, e ele se ajoelha e começa a clamar a Deus. Mal sabia ele que os Peles Vermelhos já tinham encontrado ele, e o estavam seguindo para matá-lo. Mas David Brainerd começa ajoelhado no meio da floresta, a clamar a Deus pelos Peles Vermelhos e falar: Deus, salva essa gente, transforma essa gente, Deus, faz algo sobrenatural, usa a minha vida. Deus, de que vale a vida se não for para te servir? De que vale a vida se não for para te agradar? Se não for para te adorar? Para que nasci? Ele chora e sua diante do eterno. Meus irmãos, quando David Brainerd começa a fazer isso, os Peles Vermelhos falam assim: ele está falando com algum espírito grande. E eles vão embora para a tribo. David Brainerd chega na tribo. Ele não está entendendo por que estão recebendo ele tão amistosamente. Ele não sabe que eles viram David Brainerd de joelho, orando. Ele abre em Isaías 53 e prega em Isaías 53 sobre Jesus, o Salvador. Uma multidão de índios se rende a Jesus, choram diante de Deus, se curvam diante daquele homem que só de olhar viram a sua intimidade com o Espírito maior. Não sabiam que era Deus, não sabiam que era o único Deus, mas agora ele explica: eu falo com o único Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Eles falam: nós queremos, nós vimos o que acontece. Nós vimos o que acontece. Pastor, por que você falou do David Brainerd? Por causa do que eu vou te contar agora. David Brainerd nasceu em 1718 e morreu com 29 anos. Vida curta. Mas os diários dele ficaram. E adivinha quem leu o diário dele? Jim Elliot. Por isso que quando Jim foi pregar para os índios no Equador, ele falou: eu vou viver o sobrenatural, dane-se se a morte me pegar. David Brainerd morreu com 29 anos, sua influência está até hoje. Morreu com 29 anos doente, por causa da dificuldade que era a Amazônia, para um gringo. Mas seus diários, que você pode achar na internet, mudaram a vida de vários povos, entre eles dos Aucas, porque Jim Elliot
decidiu viver o mesmo sonho que David Brenner. Que vida você vive? A quem você influencia? Aonde as pessoas vão chegar se depender do que você vive? Você está decidido a ser alguém cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Alguém que tem na Bíblia a revelação do seu dia, mas tem nas promessas da Bíblia o direcionamento do seu futuro. Alguém que decidiu se aventurar no sobrenatural. Alguém que decidiu se voluntariar, se dispor para servir. Alguém que decidiu ter ousadia, não apenas se dispor, mas se dispor com ousadia. Pregar em tempo e fora de tempo, pregar no trabalho, da rua, na escola, pregar para o vizinho, pregar para o cara mais chato da história, pregar para o cara mais doido, mais maluco, mais ateu, se dispor a viver algo a mais com Deus, chamar os vizinhos todos para uma janta na sua casa, fazer aquele estrogonofe gostoso, e falar: eu queria todo mundo, porque eu queria falar para vocês que eu amo vocês. Está maluco, meu irmão? Estou maluco de amor espiritual por vocês. Queria falar para vocês que Jesus morreu por vocês na cruz. Ele ama vocês. Há algo a mais com Deus. Deus quer falar para vocês isso. Quem são os malucos de Jesus aqui? Quem são os ousados? Ou só tem peão aqui? Só tem gente parada aqui? Só tem gente que fica rodando? Peão que fica rodando, né? Roda, mas não sai do lugar. Está na hora de andar e viver algo a mais com Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu vim até aqui hoje e eu sou visitante e tal, eu estou visitando a igreja, mas assim, esse negócio me tocou. Eu queria te falar uma coisa: você só vai viver dominado pelo Espírito Santo se primeiro você se converter ao Espírito Santo. Se você pedir perdão dos seus pecados e decidir viver uma nova vida em Jesus. Você quer isso hoje? Gente, precisa de 5 minutos para terminar o culto. Curva a sua cabeça, todo mundo aqui agora. E eu queria perguntar: quantos aqui querem hoje entregar a vida a Jesus de todo o coração? Entregar a vida a Jesus. Quer se arrepender dos seus pecados e falar: Jesus, eu quero viver essa intimidade contigo, esse mover contigo, essa glória contigo, toca no meu coração. Você quer isso hoje? Então repete comigo essa oração assim: meu Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço que a ousadia do Espírito Santo tome a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo domine a sua vida, que o amor de Deus nosso Pai domine a sua vida, que as consolações do Espírito Santo de Deus dominem a sua vida. Querido, você não pode ouvir essa mensagem e continuar o mesmo. O Senhor quer provocar no seu coração uma mutação, uma mudança, uma transformação, um mover sobrenatural. Que Deus fale muito com você hoje, que Deus faça diferença na sua história hoje. É o meu pedido ao Senhor, pelo nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu não sei quantos estão me ouvindo agora, que estão encarcerados, que estão enfermos, que estão tristes, que estão desiludidos, que estão desesperançosos. Ó Deus, faz uma obra completa agora. Coloca o teu poder na vida deles agora. Age, ó Deus, age sobre eles. Senhor, meu Deus, que não falte nada a ninguém que ora nesse momento comigo, para que ele tenha força, para que ele tenha vigor, para que ele tenha disposição de seguir em frente, acreditando que do trono do Senhor Jesus Cristo virá a resposta. Ó Deus, o choro pode durar uma noite, mas a promessa é que a bênção virá, a alegria virá, o sorriso virá pela manhã. Senhor, quem somos nós sem a Tua graça? Que ilusão a gente achar que porque conquistou algo, comprou algo, pagou uma conta, passou no concurso, conseguiu um casamento bonito, que a gente conseguiu tudo e que a gente vai permanecer na bênção. Não, Senhor. Sabemos que na vida a única garantia que temos é que o Senhor não nos abandonaria. A única garantia que temos é que ainda que tudo errado, contigo temos esperança de dar a volta por cima. Ó Deus, visita cada pessoa que ora comigo agora. Coloca a Tua bênção sobre ele.
coloca esperança, coloca força para largar o pecado. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você sabe que hoje tem culto às 11 da manhã e às 19 horas. Venha nos visitar, será um grande prazer. Se você é de Vitória, temos uma igreja nossa em Vitória, em Orlando também temos. No site da igreja você pode achar a igreja. Temos também uma igreja nossa lá em Vargem Grande. Você pode encontrar essa igreja e lá é a mesma filosofia, mesmo coração, mesmo mover de Deus. Nós louvamos muito a Deus por isso. Quero agradecer a Deus também pelos meus colegas pastores que me acompanham. Queridos, que hoje vocês sejam usados de forma tremenda no púlpito, que vocês preguem na força do Espírito Santo. É a minha oração sobre vocês. Quero também lembrar a todos que estão agora me ouvindo que o programa só está no ar porque muita gente nos ajuda. Nos ajude. Você pode contribuir com quanto? Entre no site tempodereconstruir.tv, tempodereconstruir.tv, aperte em contribuição e lá em contribuição você vai ter opção de boleto bancário, cartão de crédito. Querido, você pode também depositar na nossa conta. Não gosto de boleto bancário? Deposita na nossa conta. Todo o dinheiro depositado nessa conta será usado para a televisão, para a pregação do Evangelho. Eu te garanto isso. Muito obrigado pela sua ajuda. Se tem uma certeza que eu tenho, é que Deus vai honrar a gente que nos ajuda a pregar o Evangelho para milhares de pessoas todo fim de semana. São milhares de pessoas. Graças a Deus a nossa audiência é bem alta. Muita gente ouvindo falar do amor de Deus. Nos ajude. Precisamos disso. Televisão é caro, mas é necessário. Amém? Posso contar com você? E se você é empresário e quer ser patrocinador do programa, ligue para esse número aqui e fale com a Dani. Ligue para esse número e fale com a Dani, que ela vai te dar toda a instrução para você ser um patrocinador. Amém? Fique agora com a nossa palavra direta e não se esqueça, né? Todo sábado e domingo é tempo de reconstruir. Domingo às 8 e sábado às 7h30 da manhã. Fique com a palavra direta sobre um tema muito especial. Impeachment ou em pizza? Que Deus te abençoe. Amados irmãos, muito tem se falado sobre impeachment no nosso país. Não estou aqui para julgar se a nossa presidente, Dilma, merece ou não merece impeachment. Não cabe a mim, nesse momento, falar sobre isso. Eu não estou aqui como julgador. Tenho minhas opiniões pessoais, convicções pessoais? Tenho. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é o seguinte, muita gente tem dito que não pode ter impeachment porque seria uma coisa muito ruim para a democracia, porque o que os outros países vão pensar se a gente tiver um impeachment aqui no país? O que eles vão pensar da gente tirar uma pessoa que teve 50 milhões de votos do poder? Calma aí. Eu não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter impeachment. Eu não estou dizendo que outros governos não geraram problemas que talvez até merecessem também impeachment. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente está agora com um discurso de defesa consistente ou um discurso filosófico e amador? Porque o que conta mais para o pessoal lá de fora? É a gente não ter um impeachment ou eles notarem que aqui nesse país tudo acaba em pizza? Porque se o que gerou a campanha da presidente Dilma foi algo desrespeitoso, então, querido, ela precisa de impeachment não apenas por causa de pedalada fiscal ou isso e aquilo. Precisa de impeachment porque a forma como se elegeu já foi fraudulenta. Não cabe a mim julgar isso. De repente não foi. Isso vale para alguém do PSDB, do PMDB, do PT, do PDT. Queridos, o que importa para quem está de fora, o que importa para a sociedade é que em algum momento a justiça aconteça. Se é justiça ou se não é justiça, não vou julgar. Agora, que discurso ridículo. Porque estão tentando fazer uma manobra. Calma aí. Dinheiro fraudulento da Lava Jato para bancar a campanha presidencial também não é manobra? Mandar comunicado para as pessoas que recebem um benefício social dizendo, se fulano não foi eleito no município ou no estado ou
na união, então você vai perder o seu benefício. Não vai ter mais essa bolsa isso, bolsa aquilo. Isso também não é manobra? Meus irmãos, meus amigos, por favor, vamos usar as armas corretas. Se não é legítimo ter um impeachment, beleza, vamos lá. Se o Supremo tiver que julgar, que julgue. Se a Câmara vai ter que agir, que esteja agindo. Se o Senado vai ter que falar alguma coisa, que fale. Eu não estou aqui para julgar isso. Mas, por favor, uma coisa eu peço às pessoas: parem com essa mania de querer justificar as coisas erradas de hoje, porque um dia outros fizeram coisa errada. Daqui a pouco vão querer ressuscitar o Getúlio Vargas, porque ele fez alguma coisa errada. Daqui a pouco o Dom Pedro vai ter que ressuscitar. Não, não fizemos com o Dom Pedro, não vamos fazer com ninguém. Pelo amor de Deus. Tem que ter um basta na corrupção do nosso país. Tem que ter um basta na provocação ao caráter do nosso país. Os pais têm que ensinar para os seus filhos a tirar uma nota boa, não para ganhar um presente, porque é obrigação de um filho tirar uma nota boa. Agora, se você for o primeiro colocado, se você conquistar isso, aí eu vou te dar um presente a mais. Aí é meritocracia, beleza. Agora temos que parar de barganhar. Olha, se comer tudo, vou te dar um presente. Não, criança tem que comer tudo, come tudo, não pode faltar não, porque tem criança que não tem comida. Vamos parar de corromper as crianças, vamos começar a viver valores. Gente, eu não estou falando de partido, eu estou falando do seu caráter. Você tem caráter? Então para de ficar na defensiva. Tem gente que fica na defensiva. Não, está querendo atingir fulano, eu não quero atingir ninguém. Eu quero que quem é corrupto, que pague por isso, e que a lei seja boa para punir quem é corrupto. Que quem é mentiroso, que pague por isso. Que quem não paga suas contas, que pague por isso. Você acha que eu estou errado? Não, mas no governo tal também. Eu não estou perguntando se o governo tal teve. No governo atual tem? No município onde você mora? No estado onde você mora? No governo federal tem? Então vamos pedir para Deus agir nisso daí. Vamos orar por isso. Vamos fazer justiça. Vamos defender que a justiça seja feita. Ah, é o quê? É um condomínio? É um condomínio? Tem que ter justiça. É um clube? Tem que ter justiça. Ah, é um Grêmio? Tem que ter justiça. Ah, é um clube de futebol? Tem que ter justiça. Gente, pelo amor de Deus, é tempo de buscarmos coisas que acabem no impeachment do pecado, do impeachment do fraude, no impeachment da maracutaia, independente da esfera que seja. Agora, não, porque o que os outros vão achar? Não, teve gente que também já fez. Que desculpa é essa? Que desculpa é essa? Um dia desse eu vi um camarada da televisão falando, não pode ter impeachment, porque seria um ataque à democracia, já que foi eleito com tantos milhões de votos. Como aí, querido? Quer dizer, então, que se eu fui eleito com tantos milhões de votos, eu posso fazer qualquer coisa? Quer dizer, então, que os votos legitimam qualquer comportamento? Ah, o que é isso? Ainda se colocou lá como sendo professor universitário. Ah, professor de nada. É um beneficiário de alguma manobra, de alguma maracutaia. Pelo amor de Deus, eu nunca defendi aqui partido A ou B nesse programa. Eu só quero, como voz profética, dizer para você que você reflita e que você tenha uma atitude cidadã. Sabe por quê? Porque ano que vem tem eleição de novo. Quem que você vai eleger? Quem arrumou um emprego para o seu neto? Ou você vai eleger quem tem caráter, segundo o seu julgamento? Ou pelo menos a pessoa que você vê com mais viabilidade de fazer algo bom? É só isso. Não estou defendendo impeachment, mas estou lutando contra o impizza. Não pode acabar em pizza. Nada nessa sociedade. É tempo de agir. Que Deus nos abençoe. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia